Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar nosso estudo bíblico nessa noite. Quero dar as boas-vindas aos amados. Tivemos um pequeno contratempo aqui no nosso equipamento e hoje nós vamos transmitir por enquanto agora no Facebook. Daqui a pouco nós vamos transmitir lá no YouTube. Assim que terminarmos essa nossa transmissão aqui, nós vamos fazer lá no YouTube. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Já vi que tem alguns amados aqui conosco. Quero também agradecer a minha esposa que compartilhou o link lá no grupo do WhatsApp, já nos ajudou aqui. Muito bem, nós vamos começar nosso estudo daqui a pouquinho, daqui a um minuto. Espero que o som esteja chegando bem para vocês aí. Bom, para mim está chegando bem aqui. Então, vamos dar início ao nosso estudo nessa noite, nossa série Jornada pela Escritura, né? Nós temos estudado nesta série Jornada pela Escritura, onde temos o privilégio de caminhar aí na Palavra de Deus, no estudo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E gostaria que você, nesse momento, abrisse sua Bíblia, lá em Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5. Eu quero ler apenas um verso por enquanto, que é o versículo 17. Jó, capítulo 5, versículo 17. E aí, a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por essa noite que nos reunimos para aprender da Tua Palavra. Senhor, dias tão difíceis, dias, ó Pai, em que muitos estão doentes, muitos estão aflitos, ó Deus, tende misericórdia da nossa nação, tende misericórdia do nosso povo, e que diante da disciplina do Senhor, diante, ó Pai, das lutas, diante, ó Pai, de tantas coisas que escapam do nosso entendimento, ó Pai, que o Senhor nos dê a força para permanecer fiel a Ti, para caminhar com o Senhor. Pai, fala com os Teus filhos nessa noite, fala aos nossos corações. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude em nossa caminhada. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, estamos aí no nosso livro de Jó. Já chegamos agora, hoje, no capítulo 5 do livro de Jó. Eu quero te convidar então a manter sua Bíblia aberta no capítulo 5 deste livro que temos estudado, que temos aprendido um pouquinho do que o Senhor tem para falar conosco. Até agora nós já vimos os capítulos iniciais, o prólogo, a abertura, onde o nosso irmão, o servo Jó, ali, servo do Senhor, é provado, e ele em tudo não pecou, apesar de tudo que estava enfrentando ali, apesar de toda aquela circunstância, perdendo seus bens, perdendo sua família, perdendo sua posição, sendo afligido na sua saúde, Jó não pecou. Depois nós vimos no capítulo 3 que Jó, depois de 7 dias, uma semana aí de silêncio, com a chegada dos seus amigos, ele fica ali em silêncio. Nós vimos então que Jó abre a boca e Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó reclama com Deus. Antes não tivesse nascido, antes não tivesse existido o dia do meu nascimento. E aí vimos na semana passada, o amigo de Jó, ele faz, lá no capítulo 4, chega diante de Jó e agora inicia os debates, né? E esse é o tema que nós propomos nesse estudo da semana passada e hoje, né? O debate de Jó com seus amigos. E aí nós vemos então
o seu primeiro amigo ali, possivelmente o mais velho, o mais experiente, ele faz. Os amigos que ficaram assustados com o modo como Jó questiona Deus, como ele lida com tudo aquilo, e ele sente-se na obrigação de defender Deus. E ele começa então, o que poderíamos dizer, um embate com Jó. Ele começa a argumentar com Jó, ele começa agora a tentar descobrir o que estava acontecendo com Jó. E por que Jó estava passando por aquilo. E hoje então chegamos agora no capítulo 5. E nós vamos ler dentro das nossas divisões aqui do nosso estudo nessa noite. E Jó então debate aí com seus amigos, né? Nós vemos o debate de Jó com seus amigos. E poderíamos dizer então, meus amados, nesse capítulo 5, da nossa introdução, que esse capítulo, ele dá continuidade ao discurso de Elifaz, prosseguindo na sua tentativa de conduzir Jó a uma confissão de pecados ocultos. Nós vimos que Elifaz trabalha um pouco isso no capítulo 4, talvez Jó tenha pecado contra Deus, não pode ser isso. Nós vimos a questão da retribuição. O foco agora desse capítulo 5 é o modo como Deus disciplina os seus filhos e a finalidade com a qual ele faz isso. Aplicando aqui, como eu disse, o princípio da retribuição, que foi apresentado e defendido no estudo anterior, no capítulo anterior. Ele estava preocupado com a situação de Jó, mas a situação de Jó muito incomodava e ele queria encontrar uma saída, uma explicação. Ele queria encontrar algo que fosse palpável ali. Por que Jó estava passando por tudo isso? O que Jó estava fazendo para merecer tudo aquilo? Então ele estava questionando aí, ele faz aqui, está questionando com tudo isso. Meus amados irmãos, quando nós olhamos essa figura, né, ele faz, e os outros amigos de Jó, nós podemos perceber que a explicação que ele buscava não estava, na verdade, firmada em algo palpável, em algo certo, mas nos seus pressupostos. Estava ele ali firmado nos quais ele defendia e jogava a culpa em Jó. Ele estava tentando achar: Jó, você é culpado de tudo isso que você está passando. O argumento de Elifaz é construído em 3 etapas que tratam respectivamente os loucos, Deus e o homem que Deus disciplina. E antes de continuarmos, deixa eu colocar uma situação aqui. Você alguma vez, você pode até colocar nos comentários, já viu alguém tentar consolar uma outra pessoa, seja no momento do luto, seja no momento da angústia, e ao invés de melhorar a situação, só piorou? Eu estava me lembrando de uma certa ocasião de vendo uma ou duas pessoas conversando no momento de luto e uma outra pessoa ali tentando consolar, e com as palavras só estava piorando a situação. Essa é a cena que eu vejo aqui, ainda que talvez sincera, do coração de Elifaz. Ele não está aqui preocupado tanto com o estado de Jó. A sua preocupação se faz aí do que poderíamos dizer o estado que levou Jó para viver aquilo. Como eu disse, nosso estudo hoje ele vai dividir em 3 partes aqui. E a primeira parte nós podemos denominar os loucos tolos. Os tolos loucos. Vai do versículo 1 até o versículo 7. Então nós vamos olhar aqui no nosso texto, verso 1 até o verso 7.
Nós estamos tendo um probleminha de travamento, o sinal hoje não está muito legal, mas eu espero que dá para você entender aí, espero que dê para acompanhar. Estou tentando aqui corrigir, mas está difícil hoje. Vamos lá, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Olha aí na sua Bíblia, Jó capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 a 7. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados as portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto, a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Como as faíscas das brasas voam para cima. Até o versículo 7 por enquanto, né? Já ia lendo o versículo 8. Meus amados irmãos, a primeira parte dessa sessão ela é dedicada a uma descrição do ímpio, especialmente o tolo, que de fato ele não é um mediador, ele é alguém que busca um intercessor que não é Deus. É interessante que aqui aponta o fato de que para ele não há um mediador, alguém que possa interceder em seu favor. Meus irmãos, ele faz aqui um poema que é discursivo sobre o tolo e muitas vezes usado por Jó e por seus conselheiros. Nós vamos ver isso ao longo do livro aqui. E ele tem em mente Jó, mas não diz isso de um modo explícito. E na sua argumentação, nessa tentativa desses amigos de encontrar respostas, conforme eu disse, em meio ao desespero de Jó, na verdade, o que eles querem é uma explicação. O que está acontecendo com Jó? Por que Jó está passando por tudo aquilo? Nós vivemos a era da curiosidade, Muitas vezes as pessoas não querem ajudar, elas só querem saber os fatos. E quando eu leio para a vida dos amigos de Jó, eu não vejo tanto esse desejo de ajudar. Eu vejo mais o desejo de simplesmente saber por que você chegou nesse estado, Jó. Obrigado, Fátima, por nos informar aí, está tudo certo, está tudo ok, então eu imagino que também esteja chegando o sinal aí. Bom, meus irmãos, agora eles estão buscando explicações, eles vão levantar hipóteses, mas é como patinar no gelo sem saber. Você já patinou no gelo? Você já tentou andar de patins? Eu sei que os adolescentes, as crianças gostam de andar, mas depois de velho a gente não aprende muita coisa, Você se levanta e cai, e aí novamente se levanta e cai, e não sai do lugar, e vai ficar simplesmente patinando. É como querer entender os fatos quando nós não temos diante de nós a visão do todo e tentar explicar por meio de conjecturas, por meio de hipóteses. E é isso que nós vemos, o que ele está fazendo aqui. Os amigos deveriam estar ali junto de Jó para consolá-lo, abraçá-lo, para apoiá-lo nesse momento, não para buscar explicações. Era um amigo que deveria estar ali para levantar, não para apontar o dedo, mas não é isso que nós vemos tanto nos amigos de Jó. E no caso de Elifaz, parece que ele quer defender Deus. Como pode Jó, um homem sábio, um homem íntegro, um homem muito conhecido, ter aquela atitude explosiva que ele teve no capítulo 3? Meus irmãos, em nenhum momento do livro de Jó nós veremos Deus preocupado em explicar as coisas para quem quer que seja. Jó, ele tem uma enxurrada de perguntas. Os amigos de Jó têm uma enxurrada de questionamentos, de hipóteses, mas Deus não está preocupado para provar
ou mostrar, nem mesmo Jó quer dar resposta. Deus somente exigia, desde o início, a fé e confiança plena e cabal. Mas, quando olhamos para este capítulo 5, dentro do diálogo ali, dentro daquele momento em que ele coloca Jó para descobrir o que está acontecendo, ele diz, olha só, versículos 6 e 7, que nem a aflição brotava da terra, nem a desgraça nascia do chão, ou seja, que não haveria sofrimento sem causa. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: se você está sofrendo, ou qualquer pessoa sofre, isso possivelmente tem uma causa, tem um motivo. Talvez você esteja colhendo os frutos daquilo que você fez. Apesar de sabermos que de fato nós vamos colher os frutos do que plantamos, do que fazemos e podemos colher, ele tinha muito na sua mente o que podemos chamar da doutrina da retribuição. Você fez alguma coisa, Jó, e a descrição que ele elabora do ímpio aqui, é muito interessante, porque pressupõe que Jó seja o personagem que ele tem em mente. Ou seja, a descrição visa mostrar a Jó o que aconteceria com ele se não aceitar a correção de Deus. Ele chega ao ponto de comparar Jó com esse tolo, com esse louco. É como se ele estivesse dizendo para Jó: Jó, aceita logo, Jó, assuma, Jó, você fez alguma coisa errada. E, meus amados, o ponto em questão aqui, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que a primeira vez que aparece a ideia de um mediador aqui na palavra, e propriamente no livro de Jó, dá uma olhadinha no versículo 5, veja que ele usa uma expressão, lá no verso 1, chama agora, haverá alguém que te atenda, e para a qual os santos anjos te virarás? Veja, o que acontece, nós não sabemos o motivo por que ele sugere isso. E quando você lê este capítulo, você percebe que ele é um tanto quanto irônico, é um tanto quanto aquele que vai mexer direto na ferida. Nós olhamos para este capítulo e nós percebemos que é pouco provável que Jó tivesse aqui o costume de interceder a anjos, de clamar a anjos como anjos intercessores. A expressão que aparece aqui, meus amados irmãos, é muito interessante, porque ela traz o sentido de a necessidade de um mediador. Veja que no versículo 1 ele diz: e qual será o mediador? Para qual santo anjo te virarás? Hoje em dia nós vemos as pessoas por aí buscarem vários mediadores entre o homem e Deus, quando sabemos que só há um mediador, Jesus Cristo. Não, mas procure o anjo tal. Eu lembro uma vez que uma igreja dita evangélica, uma seita, ela lançou uma campanha dizendo assim: venha para o culto da troca do anjo. Não sei se você já viu essa campanha, para a troca do anjo, porque aquele anjo não estava funcionando. E quando nós olhamos aqui, ele olha para Jó e ele diz: busque aí será que algum intercessor, mediador vai te ajudar? Literalmente a expressão que aparece aqui no hebraico, kedoshim, santo anjo, que aparece nesse texto, meus irmãos, é comumente traduzido como de fato santos anjos, né? Uma concepção, por exemplo, vai acontecer no discurso de Eliú, lá no capítulo 33. Talvez o conceito fizesse parte da concepção pagã da mediação de anjos, e ele traz isso à tona. Seria o caso talvez de ele está inferindo que Jó estivesse rogando aquele dia do seu nascimento. Talvez ele estivesse buscando um outro mediador para dar cabo do dia do seu nascimento. Talvez ele estivesse fazendo referência ao capítulo 3, versículo 8, olha aí na sua Bíblia, diz assim:
Amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia, sabem excitar o monstro marinho. Então, talvez Elifaz estivesse aqui levantando a tese de que Jó estava clamando a algum tipo de intercessor, a algum anjo, para resolver a sua situação, a um anjo menor que Deus, para que ele desse cabo, já que Deus não deu cabo da sua vida. E, meus irmãos, parece ser esta a compreensão de Elifaz, daquilo que Jó disse, um pouco mais, porque um pouco mais adiante ele vai dizer que se fosse ele levaria a sua causa a Deus, ao invés de buscar um intercessor, ao invés de buscar um anjo intermediário ali. E alguns pensam que a referência a anjos aqui pode ser uma retórica apenas, preparando para o argumento principal que virá adiante, né? Caso ele não buscar o socorro de Deus, né? Então é como se ele estivesse dizendo: não há socorro além de Deus, e você deve buscar o socorro de Deus. É como se ele estivesse trabalhando com esse conceito. Bom, meus irmãos, mas a grande questão é, qualquer que seja o caso aqui, ele está descrevendo um cenário que interpreta a reação inicial de Jó no capítulo 3. Elifaz está aqui apontando Jó com uma atitude inapropriada. É como se Elifaz estivesse dizendo para Jó: Jó, você está se comportando como um louco, você está se comportando como alguém que está fora de si. Se você observar no nosso texto, o versículo 2, olha o que diz: porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Literalmente, ele está dizendo: a ira mata aquele que é ingênuo ou ignorante. E aqui Elifaz está apontando para Jó, dizendo assim: Jó, você se comportou dessa maneira, ou você está se comportando assim, Jó. Agora vem um detalhe aqui que alguns comentaristas mostram, que parece que Elifaz está mexendo na ferida de Jó. Porque quando você olha para o versículo 4, olha aí na sua Bíblia, verso 4, ele diz assim: seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. O que acontece aqui, meus irmãos, é uma grande insensibilidade pela perda dos filhos de Jó. Depois, um pouco mais adiante no nosso texto, ele vai trabalhar ainda esse conceito. Por exemplo, no verso 25: saberás que se multiplicará a tua descendência. Ele pega na ferida de Jó. Que amigo é esse? Eu ficava me perguntando: que amigo é esse? Que no momento de consolar, no momento de dizer: meu amigo, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, fica firme, eu sei que é difícil perder um filho. Depois de 7 dias de silêncio, estando do lado, observando Jó, a única atitude que ele tem é dizer: olha, é isso, ou seja, ele aponta para a dificuldade que Jó estava ali enfrentando. E eu fico a pensar, meus irmãos, quantas vezes os modernos consoladores não agem assim. Eu disse recentemente que uma boa parte das pessoas que sabem das nossas debilidades ou das desgraças que nos acometem estão mais preocupados em saber os fatos do que, de fato, ajudar. E é doloroso ver que isso não é novo, né? Eu imagino que se Elifaz tivesse ali no celular, talvez ele estaria filmando para postar depois. Mas o texto continua. E agora, uma segunda sessão, uma segunda parte que podemos destacar. Então, essa primeira parte aqui da sessão é dedicada à descrição do ímpio, ou seja, é um discurso, é um poema discursivo aqui
que ele usa, falando do ímpio, falando do louco, falando de que Jó estava agindo daquela maneira e não há esperança, não há intercessor, não há quem o socorra. Ele é um tanto quanto ignorante, este destacado aqui. Mas uma segunda parte que podemos destacar, verso 8 a 16. Agora nós temos um hino de louvor e confiança a Deus. Vamos ler versículo 8 a 16. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e Ele entregaria a minha causa, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia as águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Meus amados, como eu disse, agora que nós temos nessa segunda parte do capítulo 5 aqui, depois de apontar a atitude de Jó como um louco, como alguém que tem uma reação inapropriada, porque Jó era o mais ilustre de todos, um sábio, e aquela atitude era contrária ao que nós poderíamos esperar de Jó. Ele agora estabelece um hino de louvor e confiança pela bondade de Deus, e isso é muito louvável. Mas nós devemos fazer uma observação aqui, e percebe-se que ele está tentando provocar Jó com o seu discurso. Ele fala coisas corretas, bem aplicadas, não há nenhum erro. Deus é isso mesmo, mas com a intenção de provocar Jó e cutucá-lo, ou lançar-lhes indiretas. É bênção a palavra certa, no dia, na hora certa. Mas, meus irmãos, a palavra certa, dita na hora errada, é terrível. Eu não sei se você já ouviu a expressão quando alguém diz assim: fulano perdeu a razão. Estava indo bem, mas ele perdeu a razão. Sabe, não há nenhum erro nas palavras de Elifaz aqui. Tudo que ele fala acerca de Deus, quanto a mim, eu buscaria a Deus. Depois ele diz aqui, ele se coloca como se ele estivesse no lugar de Jó, né? Buscaria a Deus. A implicação não é apenas para que Jó não tinha buscado a Deus, mas que ele buscasse para parar com aquele sofrimento. Ele continua aqui a realizar seus propósitos. Deus é bom, Deus age, Deus levanta o abatido, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Mas o problema é a aplicação disso que ele está fazendo. É como você pegar alguém que está ferido e colocar sal ali. Nós sabemos que o sal é bom, nós sabemos que o sal tem a sua propriedade, nós sabemos que o sal deve ser usado em várias e várias questões. Mas o sal colocado no lugar errado, como na ferida, é doloroso, é difícil. Meus amados irmãos, para Elifaz, a proposta de buscar a Deus poderia ser uma alternativa ao que Jó fez no capítulo 3, a saber, amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eu fico aqui pensando, se esses amigos de Jó estavam ali com a intenção de consolá-lo, olha que dificuldade, né? Veja que ele está agora se projetando, dizendo: Jó, se eu estivesse no seu lugar, mas eu não estou,
E aí ele começa a dizer isso, isso e isso. É interessante que talvez aqui ele esteja querendo dizer o seguinte: por que você não entrega isso a Deus em vez de voltar cirado contra Ele? Ou então, por que você não entrega isso a Deus? Por que você não busca a Deus? A sua fala, invocando, só quem sabe excitar o monstro marinho e amaldiçoar à noite, lá no capítulo 3, conforme nós já lemos, não parece nem um pouco encorajadora. Veja, e de fato, as palavras de Jó no capítulo 3 não foram dirigidas a Deus. Jó, no momento da sua aflição, que amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele está ali, em meio a tudo aquilo, clamando: maldito o dia que eu nasci, antes alguém pudesse tirar a minha vida, antes que incitasse o monstro marinho, para que ele desse cabo da minha vida. Mas nisso ele estar certo. Ele deveria buscar o Senhor. Porém, meus irmãos, todavia, entretanto, mas nós não sabemos o que Jó pensou nos 7 dias de silêncio que ele passou ali assentado no pó da terra. Nós não sabemos o que passava no coração desse servo de Deus, Jó. É interessante que o motivo por que ele prefere dirigir a sua causa a Deus, é que ele faz coisas inescrutáveis. Diz o texto, ele ironicamente, e esse é o caso de Jó aqui, o que está acontecendo com ele é o melhor exemplo de algo inescrutável, além do entendimento. O argumento de Elifaz nos leva a imaginar Jó como um tipo de sábio que será, mais cedo ou mais tarde, apanhado por Deus nas suas artimanhas. Veja o que ele diz lá no versículo 12 e 13: ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. A artimanha de Jó, no caso aqui, seria o modo como ele tentou resolver a sua situação, clamando aos que sabem excitar o monstro marinho, ou seja, ele está tecendo críticas a Jó. E ele está criticando o estilo da sabedoria adotado por Jó. Primeiro comparando ele como um louco, você está fora de si. Agora, dizendo que Deus se levanta para combatê-lo. E veja que no argumento de Elifaz, como eu disse, as palavras certas, porém ditas num momento inapropriado e com o argumento errado. Veja que ele diz no versículo 15 que Deus salva o necessitado. O argumento de Elifaz apresenta Deus como a única esperança do justo, do pobre, do necessitado. É ele quem defende da espada, que segundo o texto é aquilo que sai da boca dos sábios como Jó. E dessa forma, meus irmãos, o cenário é construído por Elifaz, e ele compara a sabedoria cuja sabedoria arma ciladas contra o pobre e o necessitado, e ele diz: Deus vai usar isso contra eles. O raciocínio de Elifaz aqui é semelhante, meus irmãos, a quase todos os personagens do livro de Jó. É construído sobre afirmações proverbiais. Mas eu não posso perder de vista isso. Elifaz está aqui usando palavras certas, mas apontando como um argumento, já que Jó não assumiu a culpa, já que eu não consegui entender o que está acontecendo com Jó, olha, Jó, a coisa está estranha. E aí, meus irmãos, no caso desse capítulo 5 aqui, há uma série de ações que marcam aqui o registro do modo como Deus age. Veja, por exemplo, ele diz assim, que Deus faz grandes coisas, Deus faz chover, ele frustra as maquinações dos astutos, ele apanha os sábios na sua própria astúcia,
Ele salva da espada o necessitado. É quase certo que esses atributos fazem parte de um conhecimento já consolidado e que está sendo aqui apenas repetido por Elifaz de uma forma aleatória. Esse é o Deus no imaginário de Elifaz, de Jó, dos amigos. Ele é o Deus que levanta os abatidos, Ele é o Deus que defende o pobre, Ele é o Deus que está presente. Mas aqui, meus irmãos, o problema não é a tese em si, de dizer quem é Deus. O problema está na aplicação. E na aplicação, aqui propriamente na situação de Jó, ao aplicar a situação de Jó, podemos dizer que é inadequado para explicar o dilema. Aliás, é importante até destacar isso. Quantas vezes nós vemos pessoas usarem a Bíblia para aplicar de forma aleatória, de qualquer maneira, as situações, dizendo coisas que Deus fez ou falou quando Ele não fez e nem falou, ou é distorcido para ajudar nos seus argumentos. Meus irmãos, esse texto, propriamente do que nós temos aqui, é o único texto que Paulo cita em uma das suas cartas, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, argumentando contra a sabedoria deste mundo. E como podemos ver, meus irmãos, o problema com o argumento de Elifaz não é a fonte do seu conhecimento, não é a fonte de quem Deus é. Ele está dizendo verdades aqui, ou os pressupostos, mas sim a incapacidade de aplicar tais pressupostos a situações específicas. Eu confesso, meus irmãos, abrindo aqui um parênteses, olhando para todo o cenário que nós estamos vivendo hoje, eu fico bem receoso em tentar argumentar o que nós estamos enfrentando neste momento, colocando textos bíblicos para fundamentar ou para simplesmente aplicar como um pressuposto para essa situação que nós estamos vivendo. Eu tenho muito medo, eu tenho muito temor. Eu tenho medo, por exemplo, do que eu já ouvi algumas pessoas dizerem que foi o diabo, e é o diabo que está fazendo isso e aquilo outro. Eu tenho medo de dizer que neste momento nós vamos sair melhores porque Deus está nos provando isso e aquilo outro. Nós precisamos ter a sabedoria de olhar o todo. E no caso de Elifaz, ele não estava olhando o todo, ou seja, ele demonstrou ter um conhecimento teórico razoável, mas pouca habilidade para contextualizar. E esse é um grande problema. Muitas vezes nós vemos pessoas citarem em texto bíblico o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus diz, mas não conseguem contextualizar, aplicar de forma perfeita aquele momento, aquela situação. Qual é a aplicabilidade disso tudo, da situação de Jó? Qual a relevância de saber que Deus frustra as maquinações dos astutos? Será que Elifaz tem em mente Jó quando ele se refere aos astutos, aos sábios? Considerando que a palavra de Elifaz, meus irmãos, vem em resposta ao primeiro pronunciamento de Jó, no capítulo 3, no qual ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, eu creio que essa é a leitura feita nas palavras do amigo de Jó aqui. Ele julga o pronunciamento de Jó como um discurso cheio de artimanhas, cheio de ciladas, pois ele, segundo Elifaz, sendo sábio como era, como poderia ter se tornado uma pessoa tão amarga de uma hora para outra? Eu vejo, meus irmãos, que Elifaz aqui está menosprezando a dor de Jó. Como eu disse, lá no versículo 5, no versículo 4, quando ele cita os filhos de Jó, ele está agindo com uma grande insensibilidade.
E eu ficava pensando, poxa vida, que dor, que dificuldade para Jó ter que ficar ouvindo tudo aquilo. Mas o nosso texto, queridos, ele ainda trabalha, além de falar do louco, do tolo, no versículo 1 a 7, além de falar do louvor a Deus, do que Deus é, do que Deus faz, ele mostra, do versículo 17 a 27, a disciplina de Deus. A disciplina de Deus, ou melhor dizendo, o homem a quem Deus disciplina. O homem a quem Deus disciplina. E olha aí, versículo 17 a 27, vamos ler. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Meus irmãos, ele constrói um louvor pela disciplina divina. Ele traz à tona, no verso 17, a disciplina divina como uma marca do amor de Deus pelos seus filhos. Ele demonstra aqui que ele se alegra com o modo como Deus abençoa aqueles a quem castiga. Ele somente castiga aos que ama e quer corrigir. E já que sobre eles está determinado o juízo e não há correção, pelo contrário, só acumula ainda mais a ira de Deus, o que nós vemos aqui é que devemos nos alegrar em meio à disciplina de Deus. Meus amados, essa é uma palavra belíssima, que um lembrete. Deus disciplina quem ama, como o texto de Hebreus nos diz. Essa referência à natureza disciplinadora do ser humano é a única ocorrência nos 3 discursos dos amigos, dos conselheiros aqui de Jó. E, queridos, ninguém quer sofrer, ninguém quer apanhar. A disciplina funciona como algo para colocar no trilho, algo para colocar as coisas no seu devido lugar. E tendo então defendido o perfil de Deus, que não pode ter cometido erro ao permitir que todos estes males estivessem vindo sobre Jó, a única alternativa que resta é qualificar a situação de Jó como uma disciplina que visa o aperfeiçoamento. Mas nós temos um problema aqui. Qual que é o problema? Se tomarmos como? Se tornarmos como disciplina para aperfeiçoá-lo, a Bíblia mostra que lá no início, o caráter de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, de fato, um homem pecador, como qualquer um de nós, mas um homem temente, um homem que chama a atenção de Deus, ao ponto que o Senhor, naquele diálogo com Satanás, diz: está vendo meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele. E se pegarmos pelas palavras aqui de Elifaz, desconsiderando todo do livro, pode até ser razoável, mas nós sabemos que esse não é o caso. A opção aqui, meus irmãos, pela teoria da disciplina do Senhor,
é facilmente aplicada na vida de qualquer pessoa, seguindo a linha, ou segundo a linha de pensamento de Elifaz. Porque o mesmo Deus que corrige é também o Deus que trata as feridas. Ele não está falando nada errado aqui. Pelo contrário, que palavra linda, que palavra bela. Ele faz a ferida e ele a cura, ele restaura. Mas, meus irmãos, não temos nada a perder quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor. E este ensino é ensino bíblico para nós. E ainda que a tese aqui seja apontada por esta conclusão de Elifaz, Deus corrige a quem ama, e ainda que seja verdadeira, ela não explica o que está acontecendo na vida de Jó. Porque nós já sabemos a sua retidão inquestionável, nós já sabemos o caráter de Jó. A favor de Elifaz, o amigo de Jó, está o fato de ele não conhecer os planos lá celestial, o plano que Deus tem para a vida de Jó. Ele não conhece o teste com o qual Jó foi submetido. A favor de Jó, nós vemos que ele está, de fato, a favor dele está o fato dele saber que Deus o conhecia e que não tratava seus filhos dessa maneira. A favor de nós, leitores do livro, está o fato de não podermos aqui ver todos os cenários, ou melhor dizendo, de poder ver todos os cenários numa só cena, o que nos permite, que não nos permite aceitar a tese da disciplina, porque depois nós vamos ver lá no final que Jó demonstra, né, que Deus tem um plano para a sua vida e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mesmo assim, meus irmãos, a gente está terminando aqui nessa noite, a postura de Elifaz em relação ao caso de Jó é definitiva. Veja que no versículo 27, olha aí na sua Bíblia, ele diz assim: eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Ou, o que poderíamos dizer em outras palavras, né? Não há mais oportunidade para recursos nem perguntas, o caso está resolvido. É isso, Jó. O meu argumento é esse, Jó. E ele faz, então, está aqui fazendo as suas últimas considerações, mesmo que o livro esteja apenas começando, ele faz aqui, já se posiciona de uma maneira definitiva. Primeiro, criticando o amigo pela sua postura, você está agindo como um louco. Depois, ele chama a atenção de usar a natureza divina, mostrando quem é Deus, e aponta então que Jó deveria atentar para este Deus, este louvor de confiança a Deus. Jó, ao invés de buscar um mediador, deveria buscar a Deus que é grande. E ele chama a atenção dizendo: Jó, você além de estar parecendo um louco, você é um sábio que está usando a sua artimanha contra você mesmo. E aí ele termina nesse argumento, então, na tese de que o homem a quem Deus ama é disciplinado, e essa disciplina visa corrigir Jó. Só que o que me chama a atenção, e nós vamos encerrar aqui, meus irmãos, é que o capítulo 6, olha como ele começa: então Jó respondeu. E se Deus quiser, na próxima semana, Elifaz acabou o seu discurso, e nós veremos no próximo capítulo aí a resposta de Jó para cada um do discurso dos seus amigos, basicamente o acusando e defendendo Deus. Há uma resposta de Jó se justificando sem atacar a Deus. E aí nós veremos isso então na próxima semana. Agora Jó vai abrir a boca novamente para se justificar sem atacar a Deus. Mas eu gostaria de trazer à tona algumas questões aqui para nós. Apesar de, na sua aplicabilidade para o contexto do que Jó estava vivendo, não caber,
nós devemos considerar as palavras de Elifaz para as nossas vidas. Apesar, meus irmãos, de olharmos para este momento que Jó está vivendo e perceber que Deus tem um plano, nós sabemos que esse plano do Senhor é maravilhoso para a vida de Jó. Há algumas questões que precisam ser destacadas aqui. A primeira delas é o que poderíamos dizer da natureza da disciplina nas nossas vidas. Certa vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte: se Deus não tem disciplinado você em meio aos seus pecados, em meio às suas falhas, e você acha que está tudo muito bem, questione-se se você de fato é um filho de Deus e se você é amado por Ele. E sabe, meus irmãos, o texto ele diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Parece uma coisa que não se completa, parece ser um grande paradoxo. Feliz é o homem a quem Deus disciplina, a semelhança daquilo que Tiago diz, quando ele diz assim: tende por motivo de grande alegria o passagem por muitas provações. Aqui ele está usando a ideia: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E por quê? Porque, meus irmãos, nenhuma experiência de disciplina ou correção é agradável, mas ela traz grandes benefícios. Através da disciplina, o Senhor purifica os crentes dos seus pecados e fortalece na fé. Em vez de ser um sinal da ira de Deus contra os seus filhos, a disciplina é uma evidência do amor de Deus. Nós devemos ser sensíveis à palavra de Deus que expõe o nosso pecado e dependentes do Espírito Santo que nos conduz pela palavra a um comportamento agradável ao nosso Pai Celeste. Nós não devemos nos rebelar contra a mão disciplinadora de Deus, mas rapidamente nos submeter a ela. O crente, ele deseja correção porque ele recebeu um novo coração. Ele ama a lei de Deus. Ele quer ser alguém santo, agradável a Deus. Ele é aquele que odeia a correção, o pecado. E aquele que odeia a correção é um tolo. Como podemos aprender a amar a correção e a disciplina de Deus? Somente com um coração novo, com a sabedoria que vem do alto. Mas sabe, meus irmãos, além de falarmos da natureza disciplinadora de Deus, da disciplina de Deus, nas palavras de Elifaz, ele traz à tona também esperança num grande Deus. Porque se você observar, a partir do versículo 8, ele diz: quanto a mim, eu buscaria a Deus. Irmãos, quantas e quantas pessoas estão buscando hoje mediadores que não são mediadores? Quantas e quantas pessoas hoje estão buscando algum intermediário, colocando alguém, pede a fulano de tal que ele vai atender e ele vai levar a Deus, pede ao anjo não sei o que ele vai levar a Deus, faz promessa a ciclano que ele vai levar a Deus. Não vai. Você tem Jesus Cristo que é o seu mediador, clame a Ele, peça ao Pai, que é um Deus grandioso, é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que levanta o abatido, é um Deus que transforma toda a calamidade. E eu acho interessantíssima a maneira como ele faz, que apesar de aplicar de forma errada a agonia, ao sofrimento de Jó, ele traz a nós conceitos tão belíssimos que deveríamos ter em nossos corações, não menosprezar, porque não se aplica a Jó. Veja, queridos, que ele diz que esse Deus, ele faz coisas que estão além da nossa mente, ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Ele diz assim: ele faz chover sobre a terra. O povo de Israel amargou
dentre muitos dos seus pecados, amargou a disciplina de Deus, porque ao invés de buscar o Senhor e dar glória a Ele, davam glórias a deuses estranhos, como Baal, dizendo: Baal nos abençoou, é Ele que mandou a chuva sobre a terra. Sabe, meus irmãos, Elifaz diz que o Senhor levantou abatido. Ele diz que o Senhor os coloca num lugar alto. No contexto que nós estamos vendo tantas mortes, é Ele que é o nosso consolo. Ele diz assim: e para que os enlutados se alegrem com maior ventura. Para um contexto que nós estamos vivendo de tantas injustiças, de tantas pessoas que estão defraudando, de tantas pessoas que fazem as coisas no oculto, Elifaz nos diz que o Senhor frustra as maquinações dos astutos, ou seja, não passa desapercebido dos olhos do Senhor. O Senhor é o Deus que salva o necessitado da mão do poderoso. Não são os líderes de nações que vão nos livrar, é Deus. Nas palavras de Elifaz, no verso 16, ele diz: há esperança para o pobre. Há esperança para você, para mim. Mas eu quero terminar, queridos, olhando no versículo 18 e 19. E ele diz assim no verso 18: porque Ele faz a ferida, e Ele mesmo a ata, Ele fere, e as suas mãos curam. Verso 19: de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Expressão que indica aqui completude. Independentemente do problema, Deus o livrará. A cura vem das mãos do Senhor. A restauração vem das mãos do Senhor. O Deus que é lembrado aqui é o Deus da aliança. O Deus que Jó vem a conhecer lá no final do seu livro, quando ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É o Deus que está no controle. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que restaura a nossa posteridade. É o Deus que está na tua casa. É o Deus que neste contexto tão difícil que nós estamos vivenciando, nos faz ficar de pé. Então, meus irmãos, mesmo que Elifaz foi infeliz na aplicabilidade do texto ao contexto de Jó, do que ele estava vivendo, eu diria que Elifaz foi muito feliz ao contexto de todos os crentes, de quem é o Deus que servimos. Quanto a mim, diz Elifaz, eu buscaria a Deus. E quanto a você, quem você tem buscado? Quem você tem buscado? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que ao receber a disciplina de Deus, nos alegremos, porque Ele nos ama. Que ao receber de Deus o conforto, busquemos com esperança neste grande Deus, que faz coisas que estão além da nossa mente, inescrutáveis, e que tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Talvez tenha alguma situação que tenha afligido você. Traga a presença do Senhor. Talvez a sua ferida hoje é uma ferida emocional. Ele faz a ferida e Ele cura. Talvez hoje você esteja sofrendo sob a disciplina de Deus. Bem-aventurado é você que está sendo disciplinado, porque Deus o ama.
Talvez hoje nada faça sentido para você de tudo isso que está acontecendo. Mas saiba que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. São inescrutáveis. Mas acima de tudo, Deus está cuidando e está no controle, sempre reinando nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse texto, pela vida do teu servo Jó, pelas palavras de Elifaz, que apesar do contexto e apesar da aplicabilidade de forma errônea, ou tentando achar respostas quando o Senhor tem algo muito maior. Apesar de tudo, Pai, como é bom, Senhor, ser lembrado que o Senhor é grande, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor levanta o abatido, que o Senhor usa a sabedoria dos sábios ímpios contra eles mesmos, e que é loucura buscar outros a não ser o Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo. Deus, te peço por aquele que está enfrentando lutas nesta noite, o abençoe, o fortaleça na sua jornada, o ajude na sua caminhada. Eu te peço, Pai, crendo que Tu, ó Deus, sabe de tudo que tem passado pelas nossas vidas e tem o melhor na nossa caminhada. Nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, estamos agora chegando ao fim do nosso estudo bíblico nessa noite. Quero agradecer imensamente a vida dos amados irmãos. Obrigado pela participação de todos. O Bruno colocou aqui para nós pedido de oração. Bruno vai estar orando por você sim, por toda a sua família. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Lembrando então que nesse domingo nós temos a nossa escola bíblica às 9 horas e à noite, às 18 horas, o nosso culto, ainda não presencial. Vamos esperar o próximo decreto aí do governador do estado de São Paulo, ver como que serão as mudanças, né? E eu gostaria que você estivesse orando. Ore primeiro para que esse vírus cesse, né? Que Deus possa curar os enfermos, que o Senhor possa acabar com esse vírus, mas que possamos voltar aos nossos cultos presenciais com segurança, né? Que isso não seja um impedimento de buscarmos a Deus, que isso não seja um impedimento de estarmos na presença do Senhor, mas que possamos nutrir nosso coração e não nos esfriar na fé. Deus os abençoe, tenham uma excelente noite, amparados pelo Senhor, e que amanhã possamos acordar com a alegria de buscar mais o Deus Altíssimo. Fabiana, obrigado, minha esposa. Fabiana está aqui nos lembrando, nós estamos com 519 inscritos no nosso canal lá no YouTube. Olha, hoje eu tive um problema, não consegui transmitir. Esse problema poderia ter sido sanado se tivéssemos 1000 inscritos lá no canal. Então, vamos acelerar aí, mais uma semana aí, chegar nos 1000 inscritos. Convida amigo, ameaça ele que você vai abandonar, não vai ser mais amigo se ele não se inscrever. Não, brincadeira, não faça isso, né? Mas ajude aí. Se você não se inscreveu, corre lá, Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, IPJ. Aí você vai ver lá num dos vídeos, você clica num dos vídeos, vai aparecer um campo de vermelho, inscrito ou inscrever. Clica lá, você já se inscreveu, pronto, você já nos ajudou, tá bom? E olha, para ajudar, a Fabiana está colocando o link aí, é só clicar no link, né? Ou copiar esse link e você já vai entrar lá na página. Lembrando que você tem que clicar no vídeo, vai abrir o vídeo e aí você vai ver no canto à direita, né? Inscrever. E aí você se inscreve lá, tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite a todos e um ótimo descanso.
Pode subir os coraçõezinhos, Maria, Fabiana e todos aí. E lembrando, daqui a pouco nosso estudo também estará no YouTube. Eu vou subir ele lá para o YouTube, né? Fazer um upload aí, já que tivemos que fazer em 2 momentos. Eu vou depois colocar no YouTube. Deus abençoe, Deus fortaleça a vida de vocês. E, lembrando, esse estudo também está em PDF, caso você queira receber e você não está no grupo da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, me mande uma mensagem no WhatsApp, tem aí um link e eu vou mandar para você nosso estudo em PDF para você estar acompanhando semana após semana nosso estudo. Deus abençoe, tenha uma excelente noite e tchau, tchau. Fiquem com Deus.